Magnificat anima mea Domino. Magnificat anima mea Domino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Magnificat anima mea Domino. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque me o pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. glória a vós, Caros peregrinos aqui presentes, neste recinto do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus hoje é particularmente exigente e difícil. Não difícil
porque não a consigamos perceber, mas difícil precisamente porque se compreende muito bem, mas não é fácil pôr em prática. A palavra de Deus agora proclamada fala-nos de perdão. Por um lado, da experiência do perdão de Deus, sempre ilimitado, porque o seu amor é sem medida. Mas, por outro lado, também da necessidade de nos perdoarmos mutuamente. E aqui é que está a dificuldade que experimentamos. A parábola evangélica, e Jesus era um excepcional contador de histórias, a parábola evangélica fala-nos antes de mais de Deus e do seu amor sem limites, da sua misericórdia sem medida. Diz-nos que Deus sempre se compadece de nós e, na sua imensa bondade, derrama sobre nós o seu perdão e a sua misericórdia. Aliás, foi isto que proclamámos cantando no Salmo responsorial, dizendo que o Senhor é clemente e compassivo, cheio de compaixão. Ele que não nos repreende, nem guarda ressentimento, mas está sempre disposto a perdoar. É que, de facto, nós, quando nos sentimos ofendidos ou afetados pelas ações dos outros, facilmente o repreendemos ou guardamos ressentimento. E o salmista diz-nos: Deus não. Deus não o faz. E aqui talvez resida o primeiro desafio que a palavra de Deus nos deixa hoje. O desafio a tomarmos consciência deste amor e misericórdia de Deus para conosco. Ele que nunca se cansa de nos perdoar e que nunca se queixa das nossas repetidas faltas. Mas a parábola evangélica não nos fala apenas do perdão de Deus. Aliás, o grande objetivo é falar da necessidade de nos perdoarmos uns aos outros. A parábola põe diante de nós, de forma drástica e crua, a realidade da nossa falta de coerência. Pedimos e esperamos o perdão de Deus, mas depois somos extremamente reticentes em perdoar os outros, em perdoar aqueles que nos ofendem. Continuamos a rezar distraidamente o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Dizemos estas palavras do Pai Nosso, sem nos darmos conta das suas implicações para a nossa vida. E quando porventura perdoamos a alguém, consideramos-nos uns autênticos heróis, porque fizemos algo fora do comum, sem sequer tomarmos consciência do que recebemos de Deus e dos outros, que é muitíssimo mais. Já no Antigo Testamento, o sábio que escutámos na primeira leitura perguntava com perplexidade: um homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure? Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados? E diante da perplexidade daquilo que são os nossos comportamentos, o sábio da primeira leitura convidava-nos a usar de misericórdia. Mas no Evangelho, Jesus é ainda mais radical. E à pergunta de Pedro, quantas vezes é que eu devo perdoar? Se posso ir até 7 vezes? Jesus responde que não há limite para as vezes em que devemos perdoar. Não há contabilidade que resista. Devemos estar sempre dispostos a perdoar à imagem de Deus. Ora, perdoar exige humildade, uma grande dose de humildade da nossa parte. Aquela humildade de reconhecermos que em muitos momentos somos nós que precisamos do perdão dos outros. Somos nós que precisamos do perdão daqueles com quem vivemos ou convivemos, com quem trabalhamos ou simplesmente com quem nos cruzamos. A humildade de reconhecermos que não somos perfeitos, nenhum de nós, que temos fragilidades, que também erramos
e que por isso também precisamos de pedir perdão. Precisamos de ser perdoados. Quem se sente impecável dificilmente perdoará. Quem acha que nunca erra, acha que nunca tem motivo para pedir perdão. E, de facto, o orgulho e a autossuficiência são sempre as grandes barreiras ao perdão, porque nos impedem de fazer a experiência do perdão de Deus e dos outros e se tornam o maior obstáculo a perdoarmos àqueles que nos rodeiam. Todos sabemos que perdoar é sempre difícil. É sempre difícil. Mas também todos sabemos que sem capacidade de perdoar, não apenas se degrada a nossa relação com Deus. Todos sabemos que sem a capacidade de perdoar, a nossa relação uns com os outros torna-se um verdadeiro inferno. Onde não há capacidade de perdão, não há possibilidade de uma sã convivência. E temos por isso aqui um desafio extremamente exigente que a Palavra de Deus nos lança a todos nós hoje. Hoje, o grande grupo presente é o dos motociclistas que participam na sua peregrinação anual a este santuário. E este é sempre um momento para lembrarmos aqueles amigos ou conhecidos que morreram e que por isso já não estão connosco de forma física, mas que acreditamos que nos acompanham de outra forma. E é sempre também a ocasião para rezarmos por eles e por aqueles que não puderam vir, por dificuldades várias. Mas esta peregrinação é também momento para pedirmos a ajuda de Deus, para pedirmos a sua proteção para cada um. E é isso que faremos de forma muito especial e mais visível no final desta celebração, com a bênção dos capacetes. Mas a todos vós que participais nesta 8ª peregrinação da bênção dos capacetes, a Palavra de Deus deixa hoje um desafio muito concreto. Aliás, um desafio não apenas para os participantes desta peregrinação, mas para todos nós que conduzimos, que andamos pelas estradas. O desafio a usar de perdão na estrada. Eu sei que é estranho este discurso, não é habitual falar disto. Mas é também preciso, quando conduzimos, quando circulamos, é preciso usarmos do perdão. É preciso perdoar. Não é verdade que é nas estradas que muitas vezes deixamos vir ao de cima os nossos piores sentimentos? Diante de um erro dos outros, reagimos como feras iradas? Quantas vezes não acontece irritarmos-nos com qualquer erro dos outros? E insultamos, invetivamos, provocamos. Ora, eis um desafio muito concreto que a Palavra de Deus nos deixa hoje. Fazermos um real esforço para, na estrada, sermos pacientes e para perdoarmos os erros dos outros. É um desafio concreto, que não é fácil, que é exigente, mas é possível. Hoje realiza-se também a peregrinação dos dadores benévolos de sangue. Sabemos que a dádiva de sangue é gesto que salva vidas. E este é igualmente um desafio para cada um de nós. Um desafio a vencermos a indiferença diante dos outros, das suas necessidades e do seu sofrimento. O desafio a vencermos a indiferença diante dos outros a quem a nossa dádiva pode salvar. Caros peregrinos, peçamos ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos Francisco e Jacinta Marto, a proteção para todos nós, mas peçamos-lhe também que nos ensine a perdoar e que nos torne mais atentos, solícitos
e bondosos para com os outros com quem vivemos ou nos cruzamos.